Capítulo 30. Escolha e preparo do lar. O Evangelho é um grande simplificador dos problemas da vida. Suas instruções, quando atendidas, resolveriam muitas perplexidades e nos salvariam de muitos erros. Ensina-nos a estimar as coisas em seu justo valor e a dedicar o melhor de nosso esforço, as de maior valia, as que hão de permanecer, aqueles sempre quem repousa a responsabilidade de escolher o lar precisam dessa lição. Não devem deixar-se afastar do alvo mais elevado. Lembram-se de que o lar da terra deve ser o símbolo e o preparo para o do céu. A vida é uma escola de preparo na qual pais e filhos devem graduar-se para a escola superior das mansões de Deus. Ao se procurar a localização para um lar, permita-se que este propósito dirija a escolha. Não sejam dominados pelo desejo da riqueza, pelos ditames da moda ou os costumes da sociedade. Consideram o que melhor contribuirá para a simplicidade, pureza, saúde e valor real. Em todo o mundo, a cidade estão se tornando astros do vício. Por toda parte se vê e ouve a quem é mau. Encontra-se estimulante a sensualidade e a desgradamento. Aumenta incessantemente a onda da corrupção e do crime. Cada dia traz um registro de violência, roubos, assassinatos, suicídios, crimes horríveis. A vida na cidade é falsa, é artificial. A intensa paixão por ganhar dinheiro, o redemoinho da agitação e da corrida aos prazeres, a sede da ostentação, do luxo, extravagância, tudo são forças que no que diz respeito à maioria da humanidade desviam o espírito de verdadeiro desígnio da vida, abrem a porta para milhares de males, e essas coisas exercem sobre o juventude uma força quase irresistível, uma das mais sutis e perigosas tentações que assaltam as crianças e jovens na cidade é o amor aos prazeres. Existem muitos feriados, jogos e corridas de cavalos arrastam milhares a onda de satisfação e prazer, os atrai para longe dos simples deveres da vida. O dinheiro que deveria haver sido economizado para melhores fins e deperdição em divertimentos. Em razão de monopólios, sindicatos e greves, as condições da vida na cidade estão se tornando cada vez mais difíceis. Sérias aflições estão diante de nós, e sair da cidade se tornaram uma necessidade para muitas famílias. O ambiente material da cidade constitui muitas vezes um perigo para a saúde. Estar constantemente sujeito ao contato com doenças e predomínio de ar poluído, água e alimento impuros, as moradias ampinhadas, obscuras e insalubres são alguns dos males a enfrentar. Não era digno de Deus que o povo se aglomerasse na cidade, amontoando em cortiços. Ele pôs no princípio nossos primeiros pais entre as belas cenas e som em que deseja que nos alegramos ainda hoje, quando mais chegarmos a estar em harmonia
com o plano original de Deus. Mais favorável será nossa posição para o restabelecimento e preservação da saúde. Uma residência dispendiosa, mobília trabalhada, ostentação, luxo e conforto não proporcionam as condições essenciais a uma vida útil e feliz. Jesus veio ao mundo a fim de realizar a maior obra jamais efetuada entre os seres humanos. Veio como embaixador de Deus para nos mostrar a maneira de viver de modo a conseguir na vida os melhores resultados. Quais foram as condições escolhidas pelo Pai infinito para seu filho? Uma habitação isolada nas colinas da Galileia? Um lar mantido pelo trabalho honesto e respeitável? Vida de simplicidade, luta diária com as dificuldades e provações, abnegação, economia e serviço paciente, feito com contentamento, a honra de estudo junto da mãe, com o rolo aberto das Escrituras, a serenidade da alvorada ou do crepúsculo, do verdor do vale, o sagrado ministério da natureza, o estudo da criação e da providência, a comunhão da alma com Deus. Essas foram as condições e oportunidade dos primeiros anos de vida de Jesus. O mesmo acontece com a maioria dos melhores e mais nobres homens de todos os séculos. Leia a história de Abraão, Jacó, José, Moisés, Davi, Eliseu. Estude a vida dos homens da época posterior que mais honrosamente ocuparam posições de confiança e responsabilidade, homens cuja influência foi mais eficaz no reerguimento do mundo. Quantos deles não foram criados num lar campestre, pouco conheciam de luxo, não gastaram o tempo de juventude em diversões, muitos deles foram obrigados a lutar com a pobreza e privações, aprenderam primeiramente a trabalhar, e sua vida ativa ao lar livre lhe deu elasticidade e vigor a todas as faculdades, forçados a contar unicamente com próprios recursos. Aprenderam a combater as dificuldades, a vencer os obstáculos e adquiriram ânimo e perseverança, protegidos, por assim dizer, das más companhias, satisfaziam-se com os prazeres naturais, com a companhia saudável, eram simples nos gostos e de hábitos moderados. Reagiam-se por princípio e cresciam puros, fortes e leais, ao ter que dedicar-se a um meio da vida. Levava para esse trabalho vigor físico e mental, boa disposição de espírito, capacidade de conceber e executar planos e firmeza para resistir ao mal, o que os tornavam no mundo uma força positiva para o bem. A melhor de todas, a herança que podemos deixar aos nossos filhos é o dom de um corpo sadio, de uma mente sã e um caráter nobre. Os que compreendem o que constitui o verdadeiro êxito da vida serão sábios em boa hora. Ao escolherem um lar, terão em vista os bens mais preciosos da vida. Em vez de morar onde só se podem ver as obras dos homens, onde o que se vê e ouve frequentemente sugere pensamentos maus, onde a balbúrdia e a confusão produzem fadiga e inquietação. Vão para um lugar onde posso contemplar as obras de Deus. Busquem tranquilidade de espírito na beleza
quietude e paz da natureza. Descanse o olhar nos campos verdejantes, os bosques e colinas. Ergam os olhos ao seu céu azul, nos obscurecido pelo pó e fumaça das cidades, e respiram o ar celeste revigorador. Vão para um lugar em que, separado das diversões e extravagância da vida de cidade, possam passar tempo junto de seus filhos, ensinando-os a conhecer o Deus mediante suas obras e preparando-os para uma vida íntegra e útil. Simplicidade no mobiliário. Nossos hábitos artificiais nos previnham de muitas bênçãos e alegria e nos incapacitam para viver uma vida mais útil. Mobílias trabalhadas e custosas representam não somente um desperdício de dinheiro, mas daquilo que é 1000 vezes mais precioso. Elas trazem para a família pesado fardo de preocupações, labores e perplexidade. Quais são as condições em muitos lares, mesmo onde os recursos são limitados? O serviço doméstico recai principalmente sobre a mãe. Os melhores aposentos são mobilados num estilo que excede as posses dos moradores, inadequados às suas conveniências e capacidade de usufruí-lo. Há tapetes caros, cadeiras entalhadas, ricamente estofadas, custosas tapeçarias, mesas silenciosas, saliências e qualquer outro espaço disponível se acham pinhados de ornamentos e as paredes tão cheias de quadros que a vista se cansa. E que quantidade de trabalho exige tudo isso para se manter em ordem e livre de pó. Esse trabalho e outros hábitos artificiais da família para se manter em conformidade com a moda exige da mãe uma lida interminável. Em muitos lares, a esposa e a mãe não têm tempo para ler e manter-se bem informada, nem para servir de companheira ao marido ou estar em contato com a mente em desenvolvimento de seus filhos. Não há tempo para o precioso Salvador se tornar um companheiro íntimo e querido. Ela ingerge pouco a pouco unicamente na lida doméstica, observando suas forças, seus tempos, interesse nas coisas que perecem com o uso. Tarde demais, desperta para o fato de se achar que quase uma estranha em sua própria casa. As preciosas oportunidades que lhe foram antes concedidas para influenciar seus queridos para uma vida mais elevada e que ela não soube aproveitar, passaram para sempre. Que os donas de casa se proponham a viver de maneira mais sábia, que seu primeiro objetivo seja tornar o lar aprazível. Cuidem em providenciar as facilidades que amenizem o trabalho e promovam a saúde e o conforto. Tome providências para entreter os hóspedes que Cristo pede a vocês para acolher bem, dos quais diz: sempre que o fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Mateus 25, 40. Mobiliem sua casa com móveis simples, com coisas que se possam manusear livremente, limpar com facilidade e substituir sem grande desperdício. Com bom gosto, vocês podem tornar um lar simples, atrativo e aprazível se nele residirem o amor e o contentamento.
belos arredores. Deus ama o belo, revestiu a terra, o céu, de beleza e com alegria paternal. Contempla o prazer de seus filhos nas coisas que criou. Ele deseja que cerquemos nossas casas com a beleza das coisas naturais. Quase todos os moradores de campo, ainda que pobres, poderiam ter ao redor de sua morada um pedaço de gramado, algumas árvores de sombra, arbustos floridos ou flores perfumadas e muito mais que os adornos artificiais contribuirão para a felicidade do lar, trarão para a vida doméstica influência amenizante, aperfeiçoadora, fortalecendo o amor pela natureza, aproximando mais os membros da família uns dos outros e de Deus.